Oi, gente. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Ok. Então, gente, eu sou o professor Lincoln. Prazer em conhecer vocês. Eu já trabalho com as turmas da manhã desde o começo do ano. E aí, a partir de agora, eu já vou começar a trabalhar com vocês também. Beleza? A gente possa seguir juntos aí, firmes e fortes nesse contexto tão difícil, né? A gente não sabe, não tem previsão de quando a gente volta. Né, se pode ser logo, pode demorar, pode ser que esse ano a gente não volte ainda, né? Como na UEPG, por exemplo, em que as aulas presenciais só vão voltar no que vem. Mas, vamos em frente, né? Não dá para parar. Hoje, gente, eu preparei, né, uma conversa com vocês. Eu pedi para vocês lerem um texto, né, que a gente vai conversar depois. Mas antes de qualquer coisa, eu quero comentar sobre a programação do bimestre, tá? Eu já postei para vocês lá na plataforma Iônica e mandei também pelo Flip Escola a programação do terceiro bimestre. Essa programação a gente tem, né, semana por semana o que vai ser feito, desde o início, agora dia 20, até a primeira semana de outubro, em que a gente vai finalizar o bimestre, beleza? Vocês leram esse arquivo que eu mandei lá, deram uma olhada ou não? Não sabem do que se trata? Beleza. Eu vou mandar aqui no chat, de qualquer forma, o arquivo, caso alguém não tenha visto, tá? Pode abrir aqui agora. Eu vou comentar com vocês semana por semana o que a gente vai trabalhar. Deixa eu achar sétimo ano. Logo chega aí no chat para vocês. Foi. Deixa eu só abrir aqui o meu. Tem que abrir no meu celular. Quem não tiver com a apostila do lado já pode ir pegando também, que depois a gente vai usar, tá? Deixa eu procurar. Sétimo. Cadê vocês? Aqui. Ali vocês vão acompanhando, né, na semana 1, e aí eu coloco entre parênteses que data que é. Né? Então, semana 1 é do dia 20 ao dia 24. É essa semana que a gente está. O que eu preparei para essa primeira semana? A gente introduzir hoje a unidade 5 da apostila, né, conversar um pouco sobre um texto da página 58, e também já adiantar o que vai ser trabalhado mais ou menos na unidade, né, de forma resumida. Além disso, também eu vou apresentar para vocês hoje o programa da disciplina, do terceiro bimestre. Na semana que vem, que é a semana 2, ali do dia 27 ao dia 31, a gente tem o primeiro conteúdo gramatical da unidade, que é lá na página 60 e 61, que são as orações condicionais. Esse conteúdo gramatical, eu vou gravar a aula lá no colégio, vou gravar hoje, na semana que vem já vai estar disponível no YouTube. Então, esse conteúdo vai ser por aula gravada, né? Como que vai ser? Todos os conteúdos que forem, assim, né, principais, conteúdos de explicação e tudo mais, eu vou deixar nas aulas gravadas. Por quê? Porque eu acho mais tranquilo vocês acompanharem pela aula gravada, vocês podem reassistir várias vezes, assistir a hora que vocês quiserem e puderem, e deixar as aulas online para a gente conversar, para a gente corrigir exercício, para a gente fazer atividade, para a gente ler textos juntos, né, para conversar, deixar mais um momento de interação,
tá? Eu acho que é ruim, né, dedicar a aula online para explicação de conteúdo principal, porque muita gente às vezes não consegue entrar, ou a internet está ruim, não consegue participar, né? Então fica melhor assim, né? Apesar que essa aula vai estar disponível no YouTube também. Mas aí a gente reserva esse tempo mais para tirar dúvidas e trabalhar alguns pontos. Na semana 3, que vai ser do dia 3 de agosto ao dia 7 de agosto, a gente vai fazer algumas atividades da apostila e eu vou gravar também algum conteúdo da unidade no colégio. Ali está só as sessões, palavra por palavra, e nos comunicamos, que são sessões da apostila, tá? Que são as páginas 62 e 63. A gente vai trabalhar nessa semana 3. Na semana 4, a gente vai chegar ao final da unidade 5, tá? Na semana 4, que vai ser lá no dia 10, a partir do dia 10 de agosto. E aí a gente vai ter o primeiro trabalho do bimestre, tá? Na semana anterior, a semana do dia 10, eu vou gravar uma aula para vocês explicando o trabalho, tá? Eu fiz isso com as outras turmas que eu dava aula no segundo bimestre, eu gravei uma aula só para explicar o trabalho, tá? Então, eu vou gravar uma aula explicando o trabalho para vocês, e a partir do dia 8 vocês vão poder começar a fazer, tá? Do dia 10 do 8, perdão. E vocês vão ter para entregar até dia 28 do 8, tá? 28 de agosto, o primeiro trabalho. Então, são aí praticamente 18 dias para entregar o trabalho. Vai ser um trabalho bem simples, não é muita coisa, tá? Mas é só para a gente fechar a unidade 5. Esse vai ser o trabalho 1, tá? Fechamos a unidade 5 aí, então, na semana do dia 10 de agosto. Começamos, então, a unidade 6, lá no dia 17 de agosto, tá? A unidade 6, na primeira semana a gente vai introduzir a unidade, a mesma coisa que a gente vai fazer hoje, tá? Ler um texto inicial, né? Falar do que a gente vai tratar nessa unidade, tá? Na primeira semana, da semana do dia 17. Na semana do dia 24 de agosto, a gente vai ter o segundo conteúdo gramatical do bimestre. Tá? O primeiro vai ser agora, orações condicionais, na semana que vem. E lá na semana do dia 24 de agosto, a gente vai ter o pretérito imperfecto, que é o segundo conteúdo gramatical. Tá? Também vai ser gravado a aula sobre, né, e a gente vai praticar esse conteúdo. Na semana do dia 31 de agosto, a gente vai resolver alguns exercícios da apostila. E lá na semana do dia 7 de setembro, oi, Rafaela, na semana do dia 7 de setembro, a gente vai ter o segundo trabalho, tá? Que vai ser do mesmo formato do primeiro. O primeiro vai ser, eu vou passar as orientações em 10 de agosto para entregar no dia 28 de agosto. E o segundo trabalho, as orientações eu vou passar no dia 7 de setembro para entregar no dia 25 de setembro. Tá? Então, vai ter praticamente quase 20 dias para fazer. Ambos os trabalhos vai ser uma média de 18 dias para fazer. Para quem chegou agora, então, eu estou apresentando o programa do bimestre, tá? Do terceiro bimestre, o que a gente vai fazer. Não se preocupem com as datas agora, tá? Porque toda semana eu vou lembrar vocês. Essa semana a gente vai fazer isso. Na semana seguinte, tá, a gente vai fazer tal coisa, a gente vai fazer tal atividade, tal trabalho, o conteúdo é esse. Essa programação é só para vocês terem uma ideia do que vai acontecer. Tá? Já tem as datas aí, vocês já ficam cientes, né, para vocês terem uma visão geral do que a gente vai trabalhar. Mas semana após semana eu vou lembrando vocês. Tá? Então, na semana do dia 7 de setembro a dia 11 de setembro, a gente vai ter terminado a unidade 6 da apostila. E aí, na semana do dia 14, a gente começa a revisão para a prova. Tá? A gente vai ter a semana do dia 14 de setembro até 18 de setembro para fazer revisão para a prova. Porque a nossa prova, segundo a agenda de vocês, é no dia 22 de setembro. Tá? Então, a gente vai ter uma semana antes para revisão.
beleza? A revisão que eu faço, né, como eu fazia com as outras turmas, e agora com vocês, vai ser uma aula gravada no colégio de revisão, a aula online aqui no GoBrunch também de revisão, e mais umas atividades de revisão que são da apostila, certo? Então, esses são os 3 modos de revisão que a gente vai fazer na semana do dia 14. E aí vem a prova, na semana do dia 22 de setembro, e aí a gente já vai encaminhando para o fim do bimestre, tá? Na semana do dia 28 de setembro, vocês vão estar fazendo as provas das outras disciplinas, então não vai ter atividade, não vai ter conteúdo de espanhol. Vocês vão se dedicar mais às outras provas. O que a gente vai fazer vai ser corrigir juntos na aula online a prova do dia 22, tá? E também eu já vou dando as orientações aí para a recuperação, como que vai funcionar, certo? E aí a gente finaliza o terceiro bimestre, tá? Parece bastante coisa, assim, olhando na programação geral, mas vocês viram que está bem dividido semana por semana, né? Um pouquinho de cada coisa por semana. Né? Eu não sou de deixar muita atividade de uma semana para outra, né? Eu acho que não funciona. Eu prefiro que vocês foquem nos pontos principais das unidades. Beleza? Tem alguma dúvida sobre essa programação? Eu já vou falar da avaliação também, como que vai funcionar, tá? Deixa eu só tomar meu chazinho. Ok. Chamata Leão. A avaliação, né? Os critérios de avaliação da disciplina, tá? Eu faço 3 notas, né? A primeira nota está lá na programação, vocês veem lá no item 6, critérios de avaliação. Nota 1, participação nas aulas online, realização das atividades na plataforma iônica, tem que acessar, eu deixo lá a videoaula, vocês têm que acessar, eu consigo ver quem acessa, né? Se tiver alguma atividade na iônica, fazer, né? Plataforma mestre, né? Todas essas atividades que a gente faz no cotidiano, né, eu vou avaliando, certo? Essa vai ser a primeira nota, que vale 10, tá? A segunda nota são os 2 trabalhos que eu falei, tá? Um trabalho no final de agosto entregue e um trabalho entregue no final de setembro. Cada um vale 5 pontos, então fecha 10 também. Essa é a nota 2. E a nota 3 é a avaliação bimestral, tá? Também vale 10. Soma os 3 10 e divide por 3. Uma média simples, tá? Tá até exemplificado nessa programação para vocês. Eu coloquei um exemplo de notas ali, como funciona. Importante, gente. Esses 2 trabalhos que eu falei, é importante que vocês façam. Porque o que acontecia com as minhas outras turmas da manhã? Muitos iam bem na prova, mas não entregaram o trabalho e acabaram ficando para recuperação por não entregar o trabalho. Outros, né, em contrapartida, entregavam os trabalhos e não iam tão bem na prova, mas como tinham feito tudo, a média acabava ficando maior e não ficava para recuperação. Tá? Então, sempre façam os trabalhos que é para ajudar vocês. Né? Eu dou bastante tempo, eu gravo a aula explicando, né? Eu sempre estou disponível para dúvidas. Agora a gente tem o Clipe Escola, que eu não sei se todo mundo aqui está usando, mas ele ajuda bastante, porque vocês conseguem mandar mensagem para mim lá, né? E fica isso tudo centralizado, né? Tudo gravado que vocês perguntaram, que eu respondi. Né? Então, é importante para todos nós esse aplicativo. Oi, Enzo. Eu estou falando aqui sobre a programação do bimestre, tá? Essa programação está lá na plataforma iônica, tá? Então, eu estou só explicando ponto a ponto. Se você quiser reler depois. E também essa aula vai estar gravada lá no YouTube semana que vem. Você pode reassistir essa parte, beleza? Então, isso mesmo, Emanuel, toda nota é importante. Então, fazer tudo, entregar. Eu não sou de, quando eu peço trabalho escrito em espanhol, eu não sou de descontar nota se escrever alguma coisa errada em espanhol, não é esse o objetivo. O objetivo é que vocês tentem fazer. Então, se eu vejo que houve a tentativa de responder em espanhol, de fazer o trabalho bem feito, de pesquisar, tá? Isso que eu avalio, certo?
Sobre a programação, seria isso, tá, gente? Então, a primeira unidade a gente começa a introduzir hoje, a unidade 5. Né, a gente vai comentar agora sobre o texto que eu pedi para vocês lerem. Se não leram, se alguém não leu, não tem problema também, porque a gente vai ler junto agora. Deixa eu só ver até que hora que a gente vai hoje. 2h20. Eu não dava aula à tarde, então eu tô meio perdido nos horários, tá? É 2h20. Bom que vocês gostaram, porque o objetivo é que vocês fiquem... Tá tão difícil para a gente se organizar em casa, né? E aí eu prefiro deixar assim tudo pontuado para não se perder. Né? Até para mim é mais fácil, porque eu vou ali, olho e já encontro, né, o que a gente vai trabalhar. Página 56, primeiramente. Tá? Página 56 da apostila. Isso, 56. Essa daqui. Dos animaizinhos. Animales. El perrito. Não doguinho. Perrito. Página 56, Rafael. El perrito, isso mesmo. O que a gente vai trabalhar na unidade 5? Tá? Ali é importante, né, que tem esse quadrinho sempre no início da unidade, não sei se vocês dão uma olhada sempre, porque ele fala, vás a aprender a, né? Lembrando, né, do que foi trabalhado provavelmente pela professora Luana no bimestre passado, quando a gente fala vás a aprender, é o que? Uma perífrase verbal de futuro, né? Vás a aprender. O que você vai aprender nessa unidade? Tá? O tigre não está morrendo queimado. Ele está pulando por um círculo pegando fogo. O que a gente vai aprender então? Expressar condiciones, expressar obrigação ou deber, hablar sobre como cuidar a los animales e ler e desenhar um cartel. Esse já vai ser, eu já adianto, vai ser o primeiro trabalho. Um cartel. A gente vai ver o que é um cartel. Cartel significa cartaz. Tá? Então, esse é o conteúdo da unidade 5. Tá? Aqui tem algumas fotos, vocês viram, né? Tem aí um tigre saltando por umas ruedas de fuego. Hay um perro labrador. Hay un niño con conejos, en la página 57. Hay un gorila espalda plateada, que é o tipo de gorila, sim? E também um outro animal acá, bem bonito, amarillo, é um camaleão, sim? Depois, não agora, vocês podem responder essas questões que estão aqui na página 56 e 57. A gente não vai focar nisso agora, até porque tem a questão da página 57, ela pede para vocês escutarem o CD. O CD vem no final da apostila, né? Não sei se vocês costumam usar, ou já usaram, ou não, mas lá tem a faixa 13, e vocês conseguem ouvir, né, essa pessoa falando, e podem marcar aqui verdadeiro ou falso nessas opções, tá? Mas isso a gente não vai fazer agora, tá? O que a gente vai focar é a página 58, tá? Que é o texto de las tortugas, tortugas marinas mexicanas. Que bom. Que bom que ela postou a playlist com os áudios. Muito bom. E aí, então, esse texto, quem não leu, né, a gente vai ler juntos agora. Né, eu peço que vocês acompanhem. E aí eu vou pausando parágrafo por parágrafo,
e a gente vai conversando sobre o conteúdo do texto, beleza? Então, as tortugas marinas mexicanas. Ah, só deixa eu fazer uma outra coisa aqui. Eu vou deixar o microfone ligado de vocês. Quem quiser falar, é só apertar o íconezinho de microfone e pode falar. Se sinta à vontade. Tá? É só pedir para me chamar. E aí, se tiver uma dúvida, quiser comentar alguma coisa, pode falar. Pode falar, Eduardo. Sim. Pode falar, Ana. Funny Bunny. Isso mesmo, Eduardo. Conejo. Ei, 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 ei. Conejo. Vamos lá para o texto? Sim? Agora foi. Foi? Ah, sim. Conejo. No caso dela é conejito gracioso. Ai, Conejito eu não gracioso. aguento que ele é falando. Ah, Dá pra escutar? Sim. Tô pirando com esse coisa aqui. Como é que você sabe que sou eu, Ana? Aparece? Não, você falou. Jesus. Eu falei? Ah, eu achei que tinha falado na outra aula. Ah, tá. Não. Vamos lá, então. Las Tortugas Marinas Mexicanas. Página 58. Las tortugas marinas son importantes por su papel ecológico dentro de ecosistemas marinos costeros. En todo el mundo, y desde mucho tiempo atrás, estas especies han sido aprovechadas para obtener diversos productos, entre los que se su carne, huevos, piel y carey, lo que coloca todas las especies conocidas en algo de riesgo. Las principales actividades humanas que las amenazan son la degradación de sus hábitats de anidación y alimentación, la pesca incidental, el saqueo ilegal de sus nidos, el sacrificio de las hembras que salen a anidar en las playas. Sim? Vão acompanhando aí, então, o texto. Nesse primeiro parágrafo, carei. Que é carei? Podemos dar um Google. Vamos ver. Deixa eu achar. Olha só.
Carei é o material da carapaça da tartaruga, isso mesmo. É um material que é tirado da carapaça das tartarugas. Ou seja, é a carapaça. Vejam que esse primeiro parágrafo está falando sobre os motivos de ameaça às tartarugas, né? Se a gente for ver ali que muitas espécies, né, de tartarugas antes foram ameaçadas seja pela exploração de alguns produtos que vêm da tartaruga, como carne, ovos, pele, a casca da tartaruga, sim. Além de que há a ameaça aos, em espanhol, habitats de anidação. O que quer dizer anidação? É mais ou menos isso, desova. Anidação é o lugar do ninho. Por quê? Nido é ninho. Nido. Anidação seria um aninhamento, onde se aninha, é onde as tartarugas põem os ovos. Certo? E aí, então, por isso a ameaça às tartarugas. Tá? Então, isso é muito comum da gente ver, como vocês estão comentando aí, da gente ver, né, as tartarugas em condições, né, bem desagradáveis por causa de plástico, por causa de poluição, etc., que pode prejudicar, né, a qualidade de vida desses animais, né? Continuando então, né, vamos falar então do México, né, as tartarugas no México. Ele com o maior número de espécies de tortugas marinas no mundo. Uma curiosidade, né? México é o país que mais tem especies de tortuga marina, ¿sí? Entonces, México hay muchas especies, o sea, el mayor número del mundo. 7 de las 8 especies reconocidas a nivel mundial anidan en las playas nacionales, tanto en las del Pacífico como en las del Golfo de México y Caribe. O que está dizendo? 7 de las 8 principais espécies, que seria 7 de 8, se aninham, botam seus ovos nas praias mexicanas. A gente sabe que o México ele tem dois lados, né? Tem o lado do Mar do Caribe e tem o lado do Oceano Pacífico. Então, ambas as praias, as tartarugas aninham, as mais conhecidas. En México, la protección y conservación de las tortugas marinas se llevan a cabo principalmente en los llamados campamentos tortugueros. Sim? Ou seja, que há um projeto de proteção das tartarugas em campamentos tortugueros, que são espaços de proteção de las tortugas. Algunas de las medidas de protección y conservación gubernamentales son los valores promedio de nidos protegidos, los huevos sembrados y las crías producidas de las distintas especies que anidan en el país. ¿Sí? Ahí está hablando de algunas medidas del gobierno de México para proteger a las tortugas. ¿Sí? O sea que hay los nidos donde las tortugas, son las tortugas hembras, que significa hembra. Hembra, en español, es fêmea. As tortugas hembras ponen sus huevos, ¿sí? Y además de eso,
Hay la protección de los huevos sembrados. Ali nesse último parágrafo da primeira coluna ali do texto. O que é um ovo sembrado? Uma palavra diferente, né? Ovo sembrado. Não é ovo quebrado. Huevo sembrado. A palavra sembrar, em espanhol, significa semear. Sabem? Semear. A gente planta, né, uma semente no solo. Semear. Seria literalmente, então, o que a Beatriz falou, ovo semeado. Mas não tem muito sentido isso. Um ovo semeado. O que dá a ideia, né? Quando a gente coloca a semente para plantar, a gente planta a semente lá e vai nascer a planta. No caso de ovos, não é plantada uma semente dentro do ovo, mas ele é fertilizado. Né? Então, um ovo sembrado é o que a gente chamaria em português, de galinha, por exemplo, ovo choco. Né? O ovo que tem ali dentro possibilidade de gerar um animal. Né? Existe o ovo sem ter essa fertilização, e existe o ovo fertilizado, né, em que é possível nascer. Não é de todo o ovo que nasce pintinho, por exemplo, da galinha. A gente tem os ovos que a gente come e não nasce pintinho de lá. Mas ele precisa passar por um processo de fertilização para, né, que se nasça. Então, o ovo sembrado, não podemos traduzir como ovo semeado, que seria literalmente, né? Mas é essa ideia de um ovo choco, um ovo que está para nascer uma tartaruguinha, uma tortuguita, sim? E aí, então, aí estão, né, apresentadas as medidas que o México tem para proteger as tartarugas. Se a gente pensar que é o país em que mais existem espécies de tartarugas marinhas, nada mais justo que eles tenham os maiores exemplos de proteção, né? No Brasil, agora, vamos ver como é no Brasil. Né? Brasil espera salvar 15 milhões de crias de tortugas protegidas. Segunda parte do texto, ali depois da imagem. O Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Tortugas Marinas, que é o projeto TAMAR. Alguém conhece o projeto TAMAR? Já visitou? Sim, eu também conheço. Eu conosco o projeto TAMAR, e é um projeto muito lindo que tem como objetivo ajudar e preservar as tortugas em Brasil. ¿Sí? E esse projeto, continuando no texto, actúa hace mais de 3 décadas, anos, espera mandar al mar milhões de tortugas em la temporada de desove que começou em setembro e terminará em março. O diretor do Centro TAMAR reconheceu que a tarefa não é fácil, porque exige estar atento a dezenas de miles de hembras que, como se tuvieran brújula o GPS, regresan todos os anos com exactitud a la playa que nacieron, para cavar um nido en el que ponen sus huevos, que después cubren nuevamente com arena. Vejam que interessante esse parágrafo, gente. Aqui está falando que o projeto TAMAR reconhece que é difícil você cuidar de todas as tartarugas e proteger, porque você tem que estar atento a dezenas de milhares de tartarugas, né, fêmeas, que como se tivessem, né, vejam uma palavra diferente aí, palavra nova, tuvieran una brújula. ¿Qué es una brújula? ¿Qué es una brújula? ¿Ustedes saben? ¿Saben? Bússola, exatamente. É uma palavra feia, sim? Brújula.
brújula, es una bússola, ¿sí? Entonces, las tortugas hembras, las tartarugas fêmeas, es como si tuvieran una brújula o un GPS. ¿Por qué eso? Porque ellas siempre vuelven a su lugar de nacimiento para poner sus huevos. O sea, en la playa que una tortuga nace, ella va a volver años después para poner sus huevos. ¿Sí? Interesante, porque la tortuga puede estar en cualquier espacio y va a volver a su lugar de nascimento. ¿Sí? Muita gente talvez pode saber que isso não acontece, né? Talvez tenha ouvido falar até no Brasil de que as tartarugas têm esse costume, né, esse hábito de voltar para o seu lugar de nascimento para botar seus ovos. Isso torna a proteção das tartarugas um pouco difícil, porque não dá para saber para onde que ela vai depois de certo tempo, onde ela nasceu e onde ela vai, né? Então tem que tentar cuidar dos ovos primeiro, das tartarugas pequenininhas, para daí essa cadeia funcionar. Finalizando o texto, en línea con esta iniciativa se prohibió la caza de tortugas, la retirada de huevos de los nidos y el uso de los caparazones para elaborar artesanías. Sí, en Brasil es prohibido por ley cazar tortugas, retirar sus huevos o utilizar su caparazón, o su casco, para hacer artesanias, para fazer artesanatos, certo? Isso mesmo. Deixa eu vou ligar de novo os microfones. Ao mic. Ok. Tá ligado o microfone. Oi. Então, gente, esse texto ele fala, né, para a gente sobre uma questão que é importante e é o tema da nossa unidade. Lembra que eu falei para vocês? Se a gente voltar lá na página 56, voltem lá para vocês verem, o título da unidade é o seguinte: Hay que cuidá-los. O que quer dizer isso? Temos que cuidar deles. Hay que cuidá-los. ¿De quién? De los animales. ¿Sí? No solamente los animales que tenemos en nuestras casas. ¿Sí? A veces tenemos perros, tenemos gatos, ¿sí? Pero los animales de la naturaleza, ¿sí? Los animales salvajes también necesitan cuidados, ¿sí? Es nuestro compromiso con los animales. ¿Sí? O entonces tenemos conejos a veces, ¿sí? Y tenemos que cuidarlos. Ese es el tema de la unidad, ¿vale? Sobre el texto, ¿alguien quiere hablar algo? Vou corrigir sim, Heitor. Tá travando a imagem ou o áudio também? Áudio, os dois. Para todo mundo está travando, que às vezes pode ser aqui o problema. Acho que para quem está travando, tenta atualizar a página que talvez resolva. Ou às vezes, se tiver pelo celular, também trava bastante. Ok. As atividades da página 59, né? A gente vai corrigir. Para quem não fez, pode fazer junto, tá?
Inês vai corrigir, então, né, para a gente finalizar essa parte introdutória. Deixa eu só acompanhar o chat aqui. Página 59 agora. Na página 59, então, tem os exercícios de interpretação do texto. Importante, gente, eu já adianto, né, que a hora que estou começando com vocês, é que muitas vezes na prova eu uso questões que estão na apostila. Tá? Então, sempre quando eu pedir para vocês fazerem o exercício, foquem, porque pode ser que isso esteja na avaliação. Ok? Então, vamos adiante. Primeira questão, então, da página 59. Rodea as afirmações verdadeiras em cada caso. Como assim? No texto fala sobre México e sobre Brasil, certo? Então, hay aí alguns hechos sobre México, e nesse texto, sobre México, que é verdadeiro. En México, es uno de los países con mayor variedad de especies de tortugas marinas. Letra A, ¿es verdadero o falso? México es uno de los países con mayor variedad de especies. Sí, como leímos y yo les dije que México es uno de los países con mayor número de especies de tortugas marinas. ¿Sí? Letra B. México cuenta con campamentos tortugueros donde se protege a las tortugas. Verdadeiro, exato. Sim, são os campamentos tortugueiros, que seriam parecidos com um projeto de proteção de las tortugas, como Tamar, por exemplo, sim? E letra C. México necessita urgentemente medidas que protejam os ecossistemas marinos. Isso se habla en el texto? No. Página 59. 59. No. México es un ejemplo de protección, ¿sí? Entonces, como yo les dije, un país que tiene el mayor número de especies de tortugas tiene que protegerlas, ¿sí? En Brasil ahora, la segunda columna. En Brasil, hay un Centro Nacional para la Conservación de Tortugas Marinas que trabaja hace más de 30 años. ¿Cuál es el proyecto? ¿Cómo se llama? Vamos a ver. Exacto. Verdadeiro, entonces. Letra A es verdadeiro. Circula, entonces, como verdadeiro. Letra B. Guiar a las crías de tortuga al mar es fácil porque las playas están vigiladas. ¿Es verdadero o falso? No, no es fácil porque las playas, aunque estén vigiladas, son muchas tortugas, ¿sí? Que van y que vienen de un lugar a otro para poner sus huevos. Entonces no hay como controlar. ¿Sí? Entonces es falso. Letra C. Existen normas que prohíben la caza de tortugas y el uso de sus caparazones para elaborar artesanía. Letra C. Verdadeiro. En Brasil hay leyes que prohíben caçar tortugas e utilizá-las para artesanía, ou matá-las, ou qualquer outra coisa que seja uma ameaça a las tortugas. ¿Sí? Entonces, esa fue la cuestión 1. Cuestión 2.
Relaciona los siguientes términos con sus definiciones. ¿Sí? Letra A, caparazón. ¿Qué es eso? ¿Qué es un caparazón? Vamos a ver las opciones que están en la columna del lado. Es la tercera, exacto, Victoria. Cubierta que protege el cuerpo de ciertos animales. ¿Cómo llamamos eso en portugués? ¿Sí? Caparazón. Letra B, peligro de extinción. ¿Qué es eso? 2, riesgo de desaparición. Sim? É um peligro de extinção. A gente chama ameaçado de extinção. Sim? Em português. C, desovar. É fácil. Desovar é dicho de um anfíbio, soltar sus huevos. Sim? Soltar sus huevos. Desovar. Letra D, cavar. Cavar é levantar a tierra, hacer um hoyo. ¿Qué es un hoyo? Es un buraco. Buraco em português. Hoyo. Lá na primeira opção. Sim? Hoyo. Buraco. Se quiser anotar aí. Nido. Un nido es un lugar donde ponen los huevos diferentes especies de animales. ¿Sí? Letra F. Hembra. Animal de sexo feminino. Isso mesmo. E letra G, cría. Es cada uno de los hijos que tienen en el parto los animales. Eso sabemos. ¿Sí? Entonces el orden quedó D, B, A, G, E, C, F. ¿Sí? Ok. Estamos quase chegando ao fim. A questão número 3 e número 4, a gente deixa para corrigir na semana que vem. Pode ser? Chegamos ao fim de nossa aula. Tá? Então, a gente conversa durante a semana que vem na plataforma Iônica. Pode me mandar lá as mensagens de vocês. Eu vou postar, vou gravar a aula hoje. Eu tenho alguns recados finais agora, prestem atenção. Eu vou gravar a aula hoje e vou deixar o link lá na plataforma Iônica. Tá? Então, eu sempre deixo toda semana. Deixo também um material complementar e algumas orientações. Toda semana eu vou fazer assim. Tá? Então, a partir de segunda-feira, provavelmente já vou deixar alguma coisa lá na plataforma. Tá? Sempre acessem, que eu sempre estou entrando por lá. No Clipe Escola também vocês vão receber a notificação, né, de que eu vou estar postando os conteúdos. Beleza? Hasta luego, entonces. Hasta la próxima semana. Tchau, tchau.